Olá, André Ferreira aqui e eu quero lhe recordar que é possível assistir esse episódio através do meu canal no YouTube. O link eu deixo sempre aqui na descrição dos episódios, tá? Então, se você optar por assistir pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar com alguém, com seus amigos por aí. Caso você opte por continuar assistindo aqui pelo Spotify, também deixa o seu comentário, avalie o podcast, porque isso ajuda a entender se você está gostando, não está gostando. Escreve nos comentários o que você gostaria que eu falasse mais aqui, tá bom? Isso vai ser bom para mim e ser bom para vocês também. Então vamos lá. Quando a gente passa por dores profundas, a gente passa por frustrações que machucam, arrependimentos amargos, né? Ou situações que parecem assim, injustas demais, o mais comum é a gente olhar para fora, né? Procurar culpado, procurar resposta no outro, nas circunstâncias, no passado, no que fizemos com a gente, né? No que deixamos de fazer. Mas existe um ponto de virada na vida de qualquer pessoa, quando ela para de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo e ela começa a perguntar: quem em mim está reagindo a isso dessa forma? E acredite, essa pergunta ela muda tudo, porque nem sempre é só a situação que dói, gente. Muitas vezes o que dói mesmo é a ferida que aquela situação ela toca, sabe? É a parte abandonada em nós, é a parte carente, é a parte insegura, é a que queria controle, garantia, validação, reconhecimento ou até mesmo permanência. E quando isso não vem, a dor aparece com força. A grande questão é que a maioria das pessoas, elas vivem sem perceber que não está no controle da própria mente, gente, o tempo todo. Ninguém consegue ficar controlando a mente o tempo todo, é impossível. E sabe, reconhecer isso não é fraqueza não, pelo contrário, é maturidade, é consciência, é humildade emocional. Sim, humildade emocional. Nós gostamos de acreditar que decidimos tudo de forma racional, que temos domínio absoluto sobre as nossas coisas, sobre as nossas escolhas, reações e até mesmo comportamentos, né? Mas a verdade, gente, é que grande parte do que a gente faz no dia a dia nasce de padrões antigos, quer você queira ou não, de memórias emocionais, de hábitos automáticos, de crenças que foram ali instaladas, foram na verdade sendo instaladas ao longo da vida, né? Então muita coisa em nós, ela opera no automático. E é justamente por isso que tantas pessoas repetem o que dizem querer evitar. Repetem relações que machucam, repetem comportamentos, e geralmente aqueles comportamentos que sabotam, sabe? Repetem decisões impulsivas, ciclos de culpa, de medo, de escassez, de dependência emocional e procrastinação. Até mesmo autocrítica, né? E aí, depois ficam se perguntando por que a vida não muda? A vida até tenta mostrar, gente. Mas enquanto você não reconhece o padrão, você continua chamando isso de destino. Aquilo que muitas vezes, gente, é repetição inconsciente. Então, por isso que entender, né, sobre a lei da ação e reação exige uma honestidade muito grande com nós mesmos. Nem tudo, gente, está sob o nosso controle, por mais que isso seja difícil de admitir, tá? E há perdas, rupturas, injustiças e imprevistos que fogem completamente da nossa vontade. Mas a forma como a gente reage a isso, gente, ela revela muito mais sobre o nosso nível de consciência. E aqui também tem uma chave importante. Não é sobre se culpar, é sobre se responsabilizar. Porque culpa, gente, ela paralisa.
A responsabilidade, ela já transforma. Então, quando eu assumo que talvez exista dentro de mim uma versão ferida conduzindo minhas escolhas, eu deixo de viver como refém e aí eu começo a viver como alguém que pode ressignificar. Porque aquilo que é visto pode ser compreendido. E aquilo que é compreendido, ele pode ser transformado. Então, o primeiro passo não é mudar tudo de uma vez. O primeiro passo, gente, é reconhecer. Reconhecer o padrão, reconhecer a repetição, reconhecer o gatilho que desencadeia aí os seus problemas, reconhecer a emoção, reconhecer quem dentro de você está assumindo o comando quando a dor ela chega. É a mulher ferida? É a criança rejeitada? É a parte que teme não ser suficiente? É a parte que quer controlar tudo porque morre de medo de sofrer de novo? É o que é? Enquanto você não identifica isso, você continua reagindo sem perceber, gente. É uma reação inconsciente, quase sempre te leva para o mesmo lugar. Triste, mas real. Então, ressignificar é interromper esse ciclo. É olhar para si com verdade, sem máscara, sem desculpa, sem vitimismo, mas também sem crueldade, né? Também não vamos ser cruel demais com a gente. É entender que você não precisa continuar sendo governada pelos padrões que um dia te protegeram, mas que hoje te limitam. Nem todo mecanismo que te ajudou a sobreviver vai te ajudar a florescer. Tem dores que não vieram para te destruir, mas elas vieram para te revelar. Elas vieram para mostrar o que ainda precisa ser curado, ser olhado, ser acolhido e transformado em você. Então, da próxima vez que a dor vier, gente, forte aí, antes de sair apontando para o mundo, faz essa pergunta com você mesmo, mas faz com coragem. Quem dentro de mim está sofrendo? E talvez a resposta ela não venha de imediato, mas só essa pergunta ela já começa a abrir aí um novo caminho de consciência. E consciência é o início de toda transformação. Transformação real. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha ele com alguém aí que precisa ouvir isso também e me conta nos comentários o que mais tocou você aqui hoje. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, abundante e um beijo no seu coração.